os empresários do nosso setor para enfrentar esse difícil momento que nós estamos vivendo, né? O tema de hoje, eu diria que é o tema que talvez mais preocupe esses empresários atualmente, que é o tema do crédito, né? E essa questão do crédito remete a uma reflexão. Eu lembro que, há uns dias atrás, eu conversando aí com o Adilson, eu ouvi uma frase que eu comprei para mim e achei muito interessante, e que eu fiz uma adaptação dessa frase e queria dividir com vocês aqui agora, não é? Quando a gente tem um problema sobre um tema que a gente não domina, normalmente a gente procura se assessorar de maneira técnica, né? Procurar que alguém especializado naquele tema nos ajude, né? E se esse problema, por exemplo, né, um problema de escrituração, a gente corre atrás de um contador. Se é um problema, por exemplo, trabalhista ou judicial, a gente acaba contratando um advogado, não é? Agora, isso remete a uma pergunta. Por que é que quando nós precisamos negociar com os bancos, que é uma realidade viva no nosso dia a dia do negócio de locação de automóveis, a gente tenta sempre resolver sozinho, né? Então, para criar alicerce na montagem dessa live, eu procurei me pautar bastante nesta reflexão. E, obviamente, que foi pensando nesta reflexão que a gente começou a prospectar no mercado quem poderia nos ajudar a realizar esse trabalho de orientação dentro desse segmento, dentro dessa necessidade. E, para isso, a gente acabou selecionando algumas empresas e, dentre elas, a gente elegeu a Loara. A Loara é uma empresa especializada em negociar soluções de crédito bancário, né? Com o objetivo de facilitar as relações entre os bancos e as empresas, né? Essa empresa está há muito tempo no mercado, possui diversas filiais e tem uma carteira aí de mais de 150 produtos de crédito. É bem importante dizer que eles não emprestam dinheiro, eles, na realidade, só disponibilizam soluções em crédito, né? Então, diante desse conteúdo, a gente acabou chegando à conclusão que eles tinham muito a nos oferecer aí em termos de conteúdo para que a gente pudesse, então, nos assessorar no nosso dia a dia. Como é de costume nas nossas lives, quando a gente define o tema e começa a divulgar, começam a surgir uma série de perguntas prévias até, e com base nessas perguntas e nas próprias avaliações que nós temos feito desse cenário, a gente, então, acabou relacionando aí alguns temas básicos para a gente poder orientar dar uma dinâmica para essa nossa apresentação de hoje, para esse bate-papo de hoje, e também, como eu digo sempre nas lives, para que a gente não comece a antecipar perguntas de temas que vão ser abordados mais adiante, porque dessa forma a gente não torna objetivo esse nosso bate-papo. Então, como tenho feito sempre, eu vou ler aqui quais foram os temas que foram eleitos e que vão ser abordados aqui, porque aí, se alguém tiver alguma pergunta, coloca no momento que estiver acontecendo e assim não antecipa também, né? Então, nós vamos abordar aqui, por exemplo, as dificuldades atuais para ter acesso a crédito. O que eu mais escuto aqui é empresário dizendo que, olha, eu tentei acessar, não consegui, o governo disse que o dinheiro entrou, mas não chega na ponta, a gente vai no banco e pergunta do dinheiro do BNDES, e o banco diz que o do BNDES não é bom, é mais caro, e oferece o recurso do próprio banco, né? Enfim, abordar também o que o mercado está oferecendo nesse momento em termos de crédito, né? Avaliar as soluções do governo e como a gente faz para acessá-las, né? A gente percebe que, pelas noticiários e pelas conversas que a gente tem, que não é todo mundo que está usando as ferramentas que o governo está disponibilizando, e a gente percebe que tem ferramentas lá que são importantes e que são baratas para serem utilizadas, né?
avaliar se o próprio BNDES, né, é o melhor caminho ou não é, uma abordagem de como o banco avalia a empresa de cada um quando a gente vai lá sentar no banquinho e tomar o crédito, né? Abordar que cuidados a gente precisa ter na hora que a gente vai buscar o crédito, né? Como se apresentar, quais as informações importantes que o banco leva em consideração na hora que vai fazer a nossa avaliação. Pode parecer que a gente está falando de coisas que fazem parte do dia a dia das empresas, mas o objetivo realmente é desmistificar tudo isso e trazer dicas, alertas que podem ajudar a gente nesse trabalho que a gente já faz há muito tempo, não é? Falar um pouco também de como obter carências, evitar cobranças abusivas, reduzir taxa, alongar prazos, enfim. A Luara promete trazer para a gente aí nessa nosso bate-papo aqui uma série de dicas que poderão ajudar a todos no dia a dia de relacionamento com os bancos, né? Os nossos convidados aqui são o Adilson Seixas, ele é CEO e fundador da Luara, ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, né? Já passou por grandes bancos aí do nosso país, e o Carlos Ponce. O Carlos Ponce é ex-presidente do jornal Valor Econômico, já atuou como CFO de grandes organizações, tem mais de 20 anos de experiência em cargos de gestão nessa área, né? Então, após essa breve introdução, eu gostaria de, então, formalmente dar as boas-vindas aí ao Carlos e ao Adilson e passar a palavra para vocês, para que vocês complementem alguma coisa da apresentação que eu fiz aí, se eu me enganei ou se esqueci de algum dos seus predicados aí. Sejam bem-vindos. Cabral, obrigado pela oportunidade. Agradeço a Cindy Locke aí pela confiança no nosso trabalho e a confiança é o que predomina no nosso trabalho no dia a dia com as empresas, tá? E abrir toda a sua carteira de associados para que a gente possa falar é um sinônimo de confiança. E a nossa gratidão pelo Cabral e pela Cindy Locke por essa oportunidade aí. E eu espero que esse bate-papo aí de 40 minutos a 1 hora seja muito proveitoso e venha sanar algumas dúvidas, no mínimo orientar os empresários a como lidar com crédito, onde buscar crédito e talvez onde estão as melhores soluções em crédito para que possamos todos juntos passar por esse momento juntos. É isso. Carlos. Não, acho que só complementando, agradecer também aí o Cabral, o Eládio e toda a diretoria do Cindy Locke pela oportunidade da gente estar podendo trocar um pouco de experiências nossas e quem sabe poder ajudar todos os associados ali nessa busca por crédito aí, que o mercado está bem agitado, né? Mas é isso, obrigado. Legal. Então, eu queria já começar fazendo a pergunta que talvez esteja aí na ponta da língua de todo mundo que está nos assistindo agora e de tantos outros que verão essa live depois através do link do YouTube, não é? Por que o crédito não chega na ponta, não chega nas empresas, não é? O governo fala que liberou bilhões e bilhões e o dinheiro não chega. Fica aí a primeira provocação para que vocês nos ajudem a entender esse cenário. Acho que eu vou pegar essa para mim, vou matar no peito aí. Eu acho que é uma ótima colocação, Cabral. A gente tem visto isso muito no noticiário, isso já foi tema de alguns artigos que a gente escreveu. Por que o crédito não está chegando na ponta, né? A gente vê algumas ações do governo, o governo diz que está implementando algumas coisas, mas o fato é que na ponta o dinheiro ainda não chega ou não chegou. Eu queria contextualizar esse problema, primeiro chamando a atenção do mercado, né? A gente não pode esquecer que, independente do momento de crise que a gente está, a gente tem um mercado de crédito que ele é muito concentrado. 80% aproximadamente do mercado de crédito ele é concentrado em 5 bancos, ou nos 5 maiores bancos. Como qualquer mercado que você tem
um grande potencial, um grande percentual de concentração, por si só, ele já traz algumas dificuldades para quem está na ponta, para quem precisa consumir o produto. E dinheiro também é um produto e a gente está falando de um produto. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria contextualizar. Quando a gente traz para o nosso dia a dia, para a situação que a gente está vivendo, a gente percebe algumas coisas, né? Quando lá no final de fevereiro, começo de março, esse problema começou a atingir mais fortemente o Brasil, ele já veio acontecendo aí em outros países, o governo se apressou ali em injetar o que a gente chama de liquidez no mercado. O que é essa liquidez? É garantir dinheiro para os bancos para passar confiança para os bancos, né? Ou seja, a gente tem um sistema financeiro forte e faz-se necessário que ele continue assim. Então, essa que é a tal, o que a gente chama de dar liquidez para os bancos. E junto com essa liquidez, o governo lançou algumas medidas que, em tese, deveriam beneficiar os empresários e no que se refere a crédito, deveriam chegar na ponta. Bom, e aí, sendo muito direto e respondendo por que isso não está acontecendo, eu acho que a gente tem duas questões ali que são fundamentais. Primeiro, a pandemia ela trouxe como consequência o distanciamento social e, como consequência do distanciamento social, um arrefecimento na economia. Ou seja, a gente tem muitas empresas ali que ou não estão faturando ou estão faturando muito menos. Quando isso acontece, qual que é o olhar que o banco coloca sobre as empresas? Olha, essas empresas não estão faturando, capacidade de pagamento delas em pagar eventuais financiamentos começam a ficar um pouco mais difíceis, a percepção de risco pelos bancos aumenta e o que o banco faz? Ele acaba ou não emprestando ou sendo mais rigoroso nas análises de crédito. Então, de uma maneira geral, a gente pode considerar que essa seja a grande questão hoje que faz com que o dinheiro não chegue na ponta. A percepção de risco, ela impede ou ela faz com que os bancos sejam mais seletivos na concessão de crédito. A expectativa de inadimplência, ela gera essa percepção e traz esse problema que a gente vê aí, mesmo com todas as questões aí que o governo acabou lançando. Lembrando que, no que se refere a crédito diretamente, depois a gente vai falar um pouco mais disso, o governo ele não pode emprestar diretamente para as empresas, à exceção do BNDES, mas o BNDES ali é uma outra história. Então, quem empresta dinheiro é o banco. E o governo construiu alguns mecanismos para o banco repassar o dinheiro na ponta. Ora, se o banco é o responsável por repassar o dinheiro, mesmo esse dinheiro subsidiado que a gente vai falar ao longo da nossa conversa, e ele acha que ele não vai receber, ele acaba sendo mais rigoroso ali na concessão do crédito. Como consequência imediata disso um aumento na taxa de juros, né? Então, a gente vem observando aí, não sei o que estou falando, a gente pode abrir qualquer meio de informação hoje, a gente vê aí constantemente nas páginas uma reclamação do empresário enquanto a taxa de juros. Então, a gente tem de um lado os bancos dizendo que eles não estão mexendo na taxa de juros, mas a vida ali que todo mundo está dizendo é que não, que as taxas de juros aumentaram. E a outra coisa que a gente pode considerar como consequência desse processo é o aumento de garantias. Então, o banco, vendo aí uma expectativa e uma percepção de risco maior, ele aumenta um pouco a taxa e sobe a garantia, sobe as exigências de garantia. Então, o grande problema que a gente tem hoje, e já finalizando, por que o crédito não chega nas empresas é a expectativa de inadimplência. E já dando a resposta aqui, o que a gente entende é que, enquanto não houver um mecanismo de mitigação de risco, a gente vai continuar com esse problema. Então, enquanto a percepção de risco e de inadimplência for grande e não houver, principalmente por parte do governo, um mecanismo de mitigação de risco ou de divisão desse risco, a gente vai continuar com um problema na ponta do crédito não chegar como as empresas realmente precisam. E o que é esse mecanismo de mitigação de risco, na sua opinião?
Olha, existem algumas conversas que estão sendo feitas entre governo e principalmente os bancos, mas o que está mais quente ali é uma coisa que chama Fundo Garantidor de Investimento. O BNDES ele tem um fundo que tem esse nome, que ele serve para garantir alguns financiamentos do BNDES em relação a alguns investimentos, alguns empréstimos para investimento. O que os bancos e os governos estão conversando é usar esse fundo para garantir ou uma parte dos empréstimos. Ou esse fundo seria como se ele fosse um avalista de parte dos empréstimos que o sistema fizesse junto aos bancos. Então, quando você entra alguém com possibilidade de fazer quase um seguro, então a percepção de risco ela é diluída e existe uma possibilidade do banco começar a emprestar um pouco mais ali, porque se houver algum problema, ele vai, digamos assim, não sei se ele não vai perder ou vai perder mesmo, porque ele tem um fundo garantindo parte dos empréstimos ali por trás. Então, o fundo garantidor aí de investimento parece ser o caminho que deve seguir aí nas próximas semanas para tentar aí o que a gente chama de destravar um pouco esse mercado de crédito, principalmente para as pequenas e médias. Muito bem. Você quer complementar alguma coisa sobre esse tema, Edilson? Vamos lá, apenas para reforçar o que o Carlos falou, tá? E também para deixar claro para quem está participando com a gente, que quando o governo faz uma ação liberando recursos subsidiados, em especial do BNDES, tá? Tanto dos 5 principais bancos, até mesmo o Banco de Fomento de cada estado, que nesse caso o Desenvolve São Paulo, localizado no estado de São Paulo, o risco do crédito é do banco, não é do BNDES. Tá? Quer dizer que, por mais que normalmente esse dinheiro vem carimbado do BNDES, o risco é do banco. Por isso que, em caso de inadimplência, o banco que é o responsável pelo empréstimo. Por isso que existe todo esse receio do banco colocar esse dinheiro no mercado com medo da alta inadimplência, até pelo momento que nós estamos vivendo. É importante o tomador do recurso, que nesse caso o nosso empresário, entenda e tenha isso muito bem claro, que quem corre o risco ao emprestar dinheiro não é o BNDES, e sim o banco. Legal. Nós falamos bastante de governo. Queria que vocês abordassem um pouco a respeito das soluções que foram disponibilizadas pelo governo aí, né? Porque a gente percebe que nem todo mundo está conseguindo utilizar ou está utilizando, né? Tem alguma coisa aí fora daquilo que a gente leu nos meios de comunicação e de forma aparente que possam sugerir uma melhor utilização desses canais e recursos? Olha, apesar da gente ter a impressão de que tudo foi muito bem divulgado, tudo foi muito bem colocado, no meio do mês passado, o Sebrae fez uma pesquisa, divulgou uma pesquisa que ele fez com os membros do Sebrae, e essa pesquisa, dentre de outras informações, trouxe uma informação que eu achei muito interessante. Cerca de 60% dos entrevistados ou conheciam superficialmente as ações que o governo tinha disponibilizado ou não conheciam. Então, eu vou pedir licença aqui para os que já conhecem, mas eu vou falar um pouquinho aí de novo de algumas questões aí que o governo lançou mão, não só na questão especificamente do crédito, mas de outras coisas que acabam possibilitando a geração de caixa para o empresário. E por que eu falo isso? Não só nessa crise, mas qualquer crise, seja ela uma crise mais global, como a gente está vivendo, ou quando a gente tem crises nas nossas empresas, né? A gente tem sempre que procurar preservar o caixa. Então, o caixa sempre tem que ser o item mais importante dentro do processo. E algumas coisas que o governo divulgou, elas impactam diretamente o caixa. Vou começar lá atrás. O governo permitiu a prorrogação de alguns tributos federais, PIS, COFINS e Previdência.
eu tenho certeza que os contadores aí das empresas já se utilizaram desse mecanismo. A prorrogação por 3 meses do fundo de garantia também foi outra coisa que aconteceu. Lembrando que isso não é dinheiro novo, mas é só uma ampliação do prazo de pagamento. Outra coisa que aconteceu lá atrás foi a prorrogação das parcelas dos empréstimos. A gente lembra aí que os bancos vieram a público falando que poderiam postergar até 2 meses as parcelas. A gente já vê alguns bancos oferecendo uma parcela um pouco maior. Se não me falha a memória, o Itaú já veio a público dizendo que ele pode prorrogar um pouco mais do que 60 dias. E outra coisa também que aconteceu foi a medida provisória que permitiu a suspensão temporária do trabalho ou a redução de jornada. Bem, isso são mecanismos que o empresário pode abrir mão com maior ou com menor facilidade, que não tem a ver diretamente com crédito. Do ponto de vista de crédito, o que a gente pode destacar aqui foi um pacote que o BNDES fez lá no começo de março também, que ele colocou, segundo ele, 55 bilhões na economia, mas desses 55 bilhões, 5 bilhões eram de dinheiro novo. E se eu não estou enganado, desses 5 bilhões, pouco mais da metade já foram repassados para as empresas. Mais recentemente, a gente viu aí um movimento do Ministério do Turismo, colocando à disposição aí quase 5 bi para as empresas relativas a turismo. A gente teve aí a folha de pagamento, né, o empréstimo da folha de pagamento, onde o governo entrou com 85% e as empresas com 15%. Tem está sendo bem divulgado na mídia aí a baixa adesão desse produto, né, em função de algumas coisas ali. Mas, de uma maneira geral, essas foram as ações ou foram os mecanismos que não só o governo, mas alguns bancos disponibilizaram. Independentemente disso, o que a gente percebe é que o mercado não está parado. Logo lá no começo de março a gente viu uma retração muito grande, mas de março para cá a gente vem sentindo ali gradativamente não sei se a gente pode falar uma melhora, mas uma coisa aí que vai melhorando aos pouquinhos ali quando a gente pega lá a primeira semana do distanciamento social, onde todo mundo parou, o que vai acontecer e tudo mais. Então, isso vem caminhando talvez um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas os bancos não estão parados, né? Então, o crédito continua saindo com essas restrições que a gente falou no começo. Não sei se o Adilson quer colocar mais alguma coisa. O que é interessante, Cabral e amigos que estão nos ouvindo, né? Tem várias ações, tá? Quando o Carlos comentou até dessas questões trabalhistas, impostos, o que eu costumo falar é que o primeiro crédito ele foi gerado dentro da própria empresa, tá? Quer dizer que se a empresa fez a lição de casa de absorver todas as oportunidades que o governo deu com essas ações, seja tributário, seja trabalhista, ele fez o primeiro caixa dentro da própria casa, podemos dizer assim, tá? Porque às vezes você sai querendo dinheiro, sendo que tem dentro de casa também dinheiro postergando o fornecedor, sabendo que lá na frente vai ter que pagar de qualquer forma, tá? Também teve a questão da redução do compulsório, teve a questão da isenção do IOF, que vai acabar agora no final de junho. Tem muitas ações, tá? O que eu quero afirmar para todos que estão aqui nos ouvindo, que todos os bancos, eles querem emprestar dinheiro e têm dinheiro para emprestar, tá? Esse é a primeira certeza que nós temos, tá? Porque lá no começo da pandemia, comecinho na segunda quinzena ali de março, alguns bancos médios, como Daicoval, Sofisa, Paine, ABC, esses bancos médios, por terem um fundo mais limitado, eles fecharam as torneiras, tá? E os bancos de primeira linha continuaram operando, cada um dentro do seu modelo ali, respeitando a retração do crédito, tá? E agora, de 2 semanas para cá, todos os bancos médios voltaram a operar, porém olhando caso a caso, mas estão querendo emprestar dinheiro, tá? E a grata surpresa que nós estamos tendo é que os bancos de primeira linha estão emprestando dinheiro também, tá? O que nós temos que fazer é a lição de casa como um empresário. O quanto eu preciso, né? Quanto que eu consigo pagar, de que forma que eu consigo pagar, porque o grande receio do banco é emprestar para uma empresa que ela não vai ter caixa daqui 90, 180 dias para assumir compromisso de uma parcela
mesmo que a garantia seja 6 meses ou 90 dias, como que o empresário vai assumir essa parcela? Quer dizer que nós temos aí vários movimentos, várias ações a favor do empresário, a favor do que o governo lançou, né, para que o empresário possa ser beneficiado, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também que os bancos têm muito dinheiro para emprestar e o banco existe aquele receio, como o Carlos comentou lá no início do nosso bate-papo. O que eu posso afirmar é que, diante da constatação nossa no dia a dia, nós estamos aprovando muito crédito para os empresários. A questão que a gente vai falar um pouco mais adiante é como chegar no banco, né? Como se planejar para ter acesso a esse crédito. Seja ele crédito subsidiado ou seja ele crédito de prateleira, onde também a gente vai falar um pouquinho aí o que é bom, o que é ruim em termos de BNDES ou dinheiro de prateleira. É isso aí, Carlos. Legal. Pegando, já emendando nessa questão, não é? O que é que tem disponível no mercado aí? Que tipo de produto que tem no mercado e que poderia se prestar a atender essa necessidade dos empresários? Tá. Quando se fala de linha de crédito, tá? A melhor linha de crédito que foi lançada pelo governo nesse momento de pandemia foi a de folha de pagamento. Só que ela é muito limitada e restrita ao mesmo tempo, tá? Ela é para empresas que faturam no máximo 10 milhões ao ano, o funcionário tem que estar registrado, não pode ser PJ, a folha de pagamento tem que estar dentro do banco, ou seja, várias coisas que acabam restringindo o empresário ir atrás desse produto que é maravilhoso, tá? O produto de folha de pagamento é muito bom, porém o ticket é muito baixo, né? Quando você se fala até 2 salários mínimos por funcionário, não é tão alto. E quando você fala de empresa até 10 milhões ao ano, também acaba restringindo. Para vocês terem ideia, saiu uma pesquisa recentemente, que o Carlos até pode falar com mais propriedade do que eu, que o ticket médio dessa operação foi de R$21 mil para as empresas. Ou seja, o que a empresa faz com R$21 mil quando se fala de crédito? Uma vez que a empresa fatura um valor muito maior e R$20 mil não dá para nada em termos de crédito. Por mais que nós sabemos que essa linha é de 36 meses, tem carência de 6 meses, parte do risco é BNDES, mas se da inadimplência quem assume o compromisso é o nosso empresário, nosso cliente. A taxa de juros é 3,75 ao ano, ou seja, é tudo de bom. Só que o custo é muito, muito, muito... o valor, o ticket, acaba não atendendo o empresário, tá? Quando a gente vai para as linhas de BNDES, aí eu vou fazer o paralelo das linhas de crédito tradicionais para a linha de crédito BNDES, tá? As linhas de BNDES, a composição dela é TLP, que é a taxa de longo prazo, que é 5,5 aí ao ano, tá? Mais 1,25 de spread do BNDES, a remuneração do BNDES, nós estamos já composto 6,75 no total. E depois vem o spread bancário, tá? Que isso pode variar de 3, aí o teto, o banco que vai determinar com a classificação ou o momento do cliente. Só para vocês terem ideia, recentemente nós atendemos um cliente como exemplo, tá? Só para desmistificar um pouco o produto BNDES em alguns momentos. O cliente ele foi no Desenvolve São Paulo, aprovou 1 milhão de créditos junto ao Desenvolve São Paulo, a operação saiu no aval, saiu em 48 meses com 12 meses de carência. Ou seja, foi uma bela de uma operação. 48 meses, 12 meses de carência, 1 milhão e no aval. Qual foi o maior problema dessa operação? A operação saiu com uma taxa de TLP, remuneração do BNDES. O Desenvolve São Paulo cobrou 10% de spread da operação. Aí ele cobrou mais 5% do seguro da operação e mais 2,5% de estruturação da operação. Se você colocar tudo isso, a composição dessa taxa, ela foi superior a 1,5 ao mês, tá? E esse mesmo cliente, junto com a nossa assessoria, né? Nós trouxemos uma operação para ele a 0,85. Ou seja, praticamente 0,85 versus 1,5, ou seja, reduzimos 0,65 de custo financeiro, tá? E não era BNDES, era uma operação de prateleira. Quer dizer que a operação do BNDES, o que ela tem de mais atrativo, na minha percepção, tá? Ela tem a carência, que pode chegar de 12 a 24 meses, tá? É importante ressaltar também que, quando o BNDES lança uma linha lá de cima, ele traz o escopo geral da linha de crédito, o prazo total, a carência total e várias outras coisas. Só que quem determina aqui na ponta a característica final da operação é o banco.
Ao invés de 24, ele pode dar uma carência de 3 meses, uma carência de 6, uma carência de 12, de 18, ou até mesmo 24. O prazo é de 60, mas pode dar um prazo de 48. Quer dizer que é importante ressaltar que a linha macro, o BNDES que desenha, e a linha aqui embaixo, o banco ele tem essa possibilidade de flexibilidade de ajustar a operação dentro do risco que ele acha que é pertinente aprovar o crédito para o nosso cliente. Tá? O que eu quero deixar bem claro é que a operação do BNDES ela é maravilhosa quando se trata de carência. Tá? Mas quando se fala de taxa de juros, de acordo com o cliente, hoje nós temos operações a 0,8%, 0,9%, a 1% ao mês, tá? Com carências que podem chegar a 6 meses. Se a carência fizer sentido para o empresário e dentro do volume que ele vai aprovar, onde a taxa acaba sendo bem mais atrativa do que um BNDES, por que não tomar uma linha de prateleira junto aos bancos? Tá? As linhas de BNDES são várias. Se todos nós entrarmos no site do BNDES, nós vamos constatar que lá tem linha de 42, 60 meses, de 500, de 1 milhão, vários aspectos. A questão maior é, essa linha me atende? Como ter acesso? É barata ou não? Né? Lembrando que, se você for direto no banco, o banco, seja uma linha de prateleira, seja uma de BNDES, no final ele vai pedir uma garantia para você, até pela percepção do risco que o banco tem hoje, neste momento. Tá? Ou seja, aí cabe analisar o que é bom, BNDES ou a linha de prateleira. Aí você pode chegar a uma conclusão que o resultado em termos de taxa final, a linha de prateleira ela acaba sendo mais atrativa, mais rápida, mais ágil do que uma linha do BNDES. Tá? É isso que a gente percebe no nosso dia a dia. Alguma coisa a complementar, Carlos? Eu acho que quando a gente fala em opções, além dessas, você tem o que o mercado tradicionalmente oferece. Então, você tem linhas de crédito de curto prazo, as chamadas CDCs, capital de giro. Hoje, se o empresário precisa um pouco mais de valor e um pouco mais de prazo, ele dificilmente vai fugir de algum tipo de garantia, que é o que a gente falou no começo lá, a exigência por garantia tem aumentado. E para quem trabalha no varejo hoje, isso não é uma boa notícia, porque o principal ativo para compor garantia que o varejo tem é cartão de crédito. E nesse momento que as empresas não estão vendendo, elas ficam um pouco prejudicadas aí quanto à garantia de cartão de crédito. Tem uma outra linha que eu acho que é importante mencionar aqui, que é uma linha que o Sebrae lançou junto com a Caixa para pequenos empreendedores. Eu vou me permitir até pegar aqui, porque é bastante informação. Mas é uma linha que ela tá amparada pelo FAMP, que é o Fundo de Amparo à Micro e Pequena Empresa, do Sebrae. Então, o Sebrae disponibilizou um fundo para entrar como garantidor ou como avalista das operações. E essas operações estão disponíveis na Caixa Econômica, e elas têm 3 modalidades. Para microempreendedor individual que fatura até 81 mil por ano, ele pode pegar até R$ 12.500. Para microempresa que fatura entre 360 e 800 mil, ele pode pegar uma linha de até R$ 75 mil. E para uma empresa de pequeno porte, o que a gente chama de EPP, que fatura até 4.800.000, ele pode pegar até R$ 125 mil. Para valores menores, essa linha aí foi lançada a questão de uma semana, e quem tá operacionalizando essa linha aí é a Caixa. Então, esse pode ser um caminho. Dependendo do valor também, e dependendo da necessidade e velocidade, a gente tem um mercado aí que a gente não pode esquecer, que é o mercado das fintechs. Né? Então, você tem aí várias fintechs no mercado que elas podem ser uma alternativa a crédito. O que a gente precisa observar? Primeiro, que dependendo do valor, as fintechs podem ser um pouco mais demoradas, mas para valores pequenos, que a gente fala até 200, 300, até 500 mil, elas podem ser uma solução, principalmente do ponto de vista de velocidade. Então, lembrando que as fintechs, na nossa concepção, elas não vieram para baratear o mercado de crédito, elas vieram para desburocratizar. Então, às vezes é mais rápido e mais fácil você conseguir dinheiro numa fintech, mas não necessariamente o custo pode ser um custo que o empresário
goste, vamos dizer assim. Então, além das operações de prateleira, eu acho que cabe a gente destacar essa que tem uma parceria com o Sebrae e acho que a gente não pode esquecer aí, dependendo do valor, que a gente tem um mercado de fintechs aí que pode sim cobrir eventuais necessidades das empresas. Tá desligado o seu Adilson. Só complementando o que o Carlos falou, tá? Dois complementos aí, tá? Até um tempo atrás, antes da pandemia, nós tínhamos aí algumas garantias que eram bem vistas pelos bancos, tá? Que é os cartões que o Carlos acabou de citar, falando do mercado de comércio, tá? Quando a gente vai para o mercado indústria, até mesmo mercado de educação, tem o recebível, o boleto bancário, a cobrança, tá? E quando se fala de locação também, existe também o crédito em conta, que existe o contrato, o crédito em conta, porém, o contrato ele acaba sendo um laço de garantia. Em alguns momentos, ele também pode servir como garantia, se tratando do mercado de locação, tá? Ou seja, isso era tudo muito bem visto para os bancos como um laço de garantia. Mas uma vez que as lojas estão fechadas, não tem recebíveis, não tem cartão. Uma vez que ele deixou de produzir, também não tem boleto bancário. E todos os boletos bancários que estavam em carteira, não sabe se eles vão, de fato, ser honrados dentro do prazo do vencimento, tá? Ou seja, essa é uma realidade de todas as empresas, de modo geral. Quer dizer que a principal garantia que os bancos normalmente estavam pedindo, não tem, tá? É importante o empresário, de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com o tamanho da operação, entender que, para que você possa ter acesso a dinheiro, a volume, um volume maior de crédito, a ter taxa, a ter prazo, ter carência, é fundamental ele ter na manga uma garantia que possa ser apresentado para o banco, tá? Isso é fundamental, porque uma vez que as minhas garantias todas, elas não estão performando, eu não tenho isso em carteira, para que eu possa ter prazo, taxa, carência e volume de crédito, é fundamental eu ter uma garantia como plano A, para que eu possa ter um acesso a crédito com mais qualidade, tá? Esse é o primeiro ponto de atenção. Quando eu falo agora eu vou falar de percepção bancária quando se fala de tamanho de empresa, tá? Quando a empresa fatura até 4 milhões e 800 ao ano, que nós estamos qualificando isso como microempresa, tá? E o banco enxerga isso como microempresa também, a percepção de risco do banco é maior, tá? O banco enxerga que as pequenas empresas são as mais afetadas e as primeiras que tendem a dar mais problema, tá? Como a empresa é menor, o banco enxerga que esse cliente ele vai ter um custo maior, a taxa maior, um prazo menor e uma exigência maior em termos de captação de recursos. Quando a empresa é de 4 milhões e 800 até 16 milhões ali, aproximadamente, o banco já olha de maneira diferente. Olha que é uma empresa mais consolidada, mais parruda, e a tendência é que o crédito seja um pouquinho melhor a qualidade do crédito. E quando vai para o segmento middle, a percepção acaba sendo ainda melhor dentro do banco, tá? Quando a empresa for abaixo de 4 milhões e 800 ao ano, tá? Nós temos aí como caminhos, tá? Os 5 principais bancos, com custo, infelizmente, maior e prazo menor. As fintechs, uma boa alternativa. Nós temos as cooperativas, tá? E algumas linhas aí como esse FAMP que o Carlos acabou de citar, tá? Quando a empresa é dentro desse range de faturamento, a sugestão nossa são esses caminhos. Quando ela é um pouco maior, aí vai aumentando as possibilidades de abertura de crédito para cada uma delas. Ressaltando que, para que eu possa ter volume de crédito, taxa, carência, prazo, eu preciso, de fato, ter garantia que faça com que, não que é a certeza de crédito, mas que vai me ajudar a ter um crédito com mais qualidade. Só para colocar um ingrediente aí para vocês, no nosso carro, como envolve... o nosso negócio envolve frota, não é? O carro sempre é um componente mais importante da garantia, não é? Também, o Cabral, quer dizer que dentro do segmento de vocês nós temos algumas coisas interessantes, tá? Que pode ser composto como garantia. Vocês têm alguns têm contrato de 24, 36, 48 meses de acordo com a negociação lá com o cliente de vocês. Quer dizer que o contrato ele pode servir como garantia desde que seja uma cessão perfeita. Se for cessão simples, apenas direcionamento de domicílio, tem banco que faz operações com domicílio simples? Também fazem, tá? Só que são volumes um pouco maiores aí, com base no contrato. Aí nós temos uma terceira garantia, que você acabou de citar, que é a frota. A frota também pode ser utilizada como garantia, tá? Qual é o ponto de atenção? Uma vez que é uma frota de locação,
nós sabemos que a vida do veículo ela acaba sendo menor, tá? Aí, uma vez que a vida do bem ela se torna um pouco menor, o banco sempre vai trabalhar com a vida útil do bem, se tratando do segmento, menos versus o prazo da operação. Exemplo, tá? Se a vida útil de um bem vai até 10 anos, e se minha carteira de veículos tem uma vida média de 7 anos, quer dizer que o banco tende a fazer uma operação complementar de até 3 anos, que é a vida útil da frota de até 10 anos. Exemplo, tá? Quer dizer que é importante atentar e ter essa percepção com base na frota média em termos de uso que eu tenho versus a captação que eu quero em termos de prazo de pagamento da operação de crédito. Então, nós temos aí contrato, temos frota e assim por diante podemos utilizar também como garantia. Isso é importante. Muito bem. Claro. Ok. O relacionamento com o banco, né? Uma questão importante aí é a gente saber aí como é que funciona esse relacionamento com o banco. Às vezes a gente se prepara de uma forma, se apresenta de uma forma e a expectativa do banco é de outra natureza, né? Então seria interessante vocês falarem para a gente um pouquinho como é que o banco avalia a empresa, não é? Partindo do pressuposto que nosso setor é permeado de empresas de pequeno e médio porte, não é? E que trabalham, a maioria delas com contratos de longo prazo e que financiam, é um setor bastante alavancado, né? Tá, pode responder, Carlos? Pode, ficar à vontade. Não, pode. Hã? Para mim? Claro. Bom, quando a gente fala como o banco enxerga, como o banco analisa a empresa, a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Desde a mais simplista para a mais elaborada. Então, eu vou começar pela mais simplista aqui. O que o banco quer quando ele faz um financiamento para a empresa? Ele quer receber. Então, o que o banco analisa quando ele está olhando as informações da empresa? A capacidade que aquela empresa tem de devolver o principal mais os juros. Acho que esse o que acontece no final do dia. Isso acontece de várias maneiras, né? A gente já ouviu, e tenho certeza que quem está nos assistindo já ouviu falar, mas a burocracia é grande. Infelizmente é isso mesmo. Como que o banco faz essa análise? Através de coleta de informações. Sejam elas de informações dos serviços de proteção ao crédito, seja nas informações financeiras da empresa, balanço, demonstrativo de resultado, faturamento. Então, o banco analisa uma série de informações com um intuito único de tentar, vamos dizer assim, garantir, não sei se dá para colocar essa palavra, né, que a empresa vai pagar. Então, qualquer ação, qualquer informação, qualquer coisa que o banco vai fazer quando ele analisa um pedido de crédito, ele tem como última instância ver se a empresa tem capacidade ou não de pagar. E isso, obviamente, você tem várias possibilidades, mas isso acaba interferindo na quantidade de garantia que o banco vai pedir, na taxa que ele vai colocar, no prazo de pagamento que ele vai oferecer. Então, por exemplo, quanto maior a probabilidade que o banco vê de enxergar, ele pode dar um prazo um pouco maior e pode reduzir um pouco a taxa. Se ele entende que a empresa pode estar ali no meio, pode ser que sim, tem algumas dúvidas, ele pode aumentar o nível de garantia e também pode aumentar a taxa. Então, o que o banco acaba fazendo é esse mix de possibilidade de pagamento com prazo, garantia e taxa. Cada banco tem uma metodologia diferente. A gente vê hoje muito falar dos scores, né? Coloca lá, imputa, tem um algoritmo que faz. Tá? Então, é mais ou menos dessa maneira que o banco enxerga. O que o banco quer no final do dia é receber. Adilson, você quer complementar? O que o Carlos falou, tá? Eu vou pedir até para quem está nos ouvindo aí, é uma coisa que a gente vem tentando emplacar no mercado já há 7 anos, e isso foi um dos alicerces da Luara para a fundação da Luara, tá? A primeira coisa é enxergar o banco como fornecedor de dinheiro, tá? E a segunda é enxergar dinheiro como produto, ok? Quer dizer que quanto mais fornecedor de dinheiro que você tiver na tua esteira e tiver relacionamento,
mais o poder de decisão estará na mão do empresário, ok? E às vezes a gente tem que se colocar no lugar do banco também. Em que sentido? Na questão de fornecedor, tá? Se você hoje fechasse um contrato de uma frota de veículo para locação e percebesse que o risco do cliente em deixar você no meio do caminho com uma frota toda ali financiada, onde ele não poderia honrar seu contrato, deixar de pagar, etc., etc., você não iria assumir um compromisso com aquele cliente, colocando o nome da empresa em risco, uma vez que você vai assumir um financiamento aí para colocar uma frota nova à disposição dele, tá? Ou seja, a partir do momento que a gente faz essa leitura que o banco é um fornecedor de dinheiro, a gente tem que ter a percepção que quanto mais próximo eu estiver desse fornecedor e desenvolver esse relacionamento, melhor para a minha empresa. Eu vou ter condições de enxergar o que aquele fornecedor quer, em termos de prazo, taxa, volume, etc., para que eu possa fazer com que aquele fornecedor de dinheiro beneficie a minha empresa também. Tá? É isso que a gente geralmente procura mostrar para o empresário. Esse é um ponto. Tá? O segundo ponto, até entrando no que o Carlos ressaltou, cada banco tem sua forma de análise de crédito. Tá? Isso não quer dizer que se eu tenho um relacionamento com o Banco do Bradesco e ele recusou meu crédito, que no Banco Itaú também ele vai recusar meu crédito. Está totalmente enganado. Nós temos um fator externo que afeta todos os bancos, que se chama Serasa, restrição. Esse afeta de maneira genérica os bancos. Mas uma vez que eu tenho um comportamento de alavancagem de crédito, um comportamento de tomada de recursos de curto prazo naquele banco, onde a minha classificação de risco é ruim naquele banco, isso não quer dizer que no banco B, C, D, que eu vier abrir relacionamento, eu vou também ter um comportamento ou uma classificação ruim, onde eu não vou ter acesso a crédito. Está totalmente enganado. Quer dizer que, uma vez que eu tenho relacionamento no banco A, meu relacionamento está naquele banco e ele está tendo a leitura da minha empresa naquele banco. Quer dizer que você tem espaço para entrar no banco B, C, D, E, com possibilidade de sucesso para ter acesso a um crédito com mais qualidade, inclusive melhor do que naquele banco onde você tem relacionamento, tá? É aquele velho ditado, quando se perde, se valoriza, tá? E os bancos, quando você capta recurso em outro banco, no segundo ou terceiro banco, e tira sua posição de crédito do principal banco que você achava que era seu parceiro, automaticamente, quando você fazer esse movimento de saída, ele também vai começar a valorizar você um pouco mais e vai liberar linhas até melhores do que você tinha naquele momento, naquele banco. Perfeito? Ok, Cabral? Beleza. E recentemente agora, nós tivemos aí o governo liberando recursos também para os bancos oficiais. Esses recursos nos bancos oficiais estão mais fáceis de serem adquiridos? Os custos são os mesmos ou tudo está flat? Então, isso a gente vai... Você está falando das operações através do BNDES, é isso? Não. O governo liberou agora um volume expressivo de dinheiro através do Banco do Brasil e da Caixa, né? Ok. Sobre esses recursos que eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Na verdade, assim, tanto o Banco do Brasil como o Caixa, eles vieram a público reforçando algumas linhas para o público, né? A gente tem ouvido mais essas linhas por parte da Caixa do que do Banco do Brasil. Então, quando você olha a Caixa, tem essa questão das pequenas, das micro e pequenas, que é com o FAMP. Você tem também até pela Caixa ser uma das maiores operadoras no mercado imobiliário, eles disponibilizaram uma linha grande, acho que, se não me engano, 55 bi para o mercado imobiliário, que contempla várias coisas para construtora, financiamento imobiliário. Oi? Tá, Carlos? 45 bilhões. 43. Mas, no fundo, cai no que a gente falou. O banco público, hoje, ele vai fazer a mesma distinção. Ele vai olhar a capacidade de crédito, ele vai passar pela análise de crédito, e até a semana passada tinha um componente que era um pouco diferente dos bancos não públicos, que o banco público exige ou exigia algumas certidões a mais. Então, você não pode ter dívida no CADIM, você tem que ter certidões negativas
de tributos e tudo mais. Isso com a PEC da guerra caiu por enquanto, mas era até 1 ou 2 semanas atrás um problema. Então, mesmo que o governo disponibilize linhas, a chegada dessa linha no consumidor final vai depender da análise de crédito que tanto o Caixa e Banco do Brasil vão fazer. E a experiência que a gente tem é que na análise de crédito não existe uma benevolência, não existe uma facilidade por ser Caixa ou Banco do Brasil. Cada banco tem o seu momento, como o Adilson falou, cada banco trabalha com uma maneira diferente, a gente percebe muito isso na Loara. É tão importante quanto o empresário saber quanto ele precisa, é ele poder conhecer minimamente que banco que pode emprestar para ele. Por quê? Cada banco tem uma característica diferente, cada banco tem uma política comercial diferente, e isso é muito importante na hora de conceder o crédito. Não, às vezes não basta só, às vezes não, na maioria das vezes, não basta ter só uma boa garantia. O empresário tem uma garantia maravilhosa, o banco vai lá e vai me emprestar. Não é isso. Existem uma série de outros requisitos que o banco olha, garantia é muito importante, mas ela não é a única. Então, o fato dessas linhas voltando nos bancos públicos ali estarem sendo oferecidas por banco público não significa que isso vai chegar na ponta. Por quê? Porque vai ter que passar pelo crivo de crédito da área do banco também. Tá, só para ressaltar isso, Cabral, que o Carlos acabou de comentar, tá? Mais uma vez ressaltando, tá? Por mais que tenha linhas maravilhosas que o governo venha liberar, subsidiar, etc., o crivo da análise de crédito sempre vai passar pelo banco. Se o cliente ele tem um comportamento inadequado no banco ou tem restrição, etc., ele não vai ter acesso a crédito naquele banco, tá? Mas isso não quer dizer naquele banco ele pode acessar outros bancos, outras bandeiras, tá? Quando a gente fala que cada banco tem um modelo de análise, isso é fato, tá? Por isso que é fundamental, até como dica, o nosso empresário, o nosso cliente, né, empresário, cliente do banco, ele tem que estar muito próximo do gerente de banco, por mais que o gerente de banco ele perdeu a alçada de crédito, ele tem que estar muito próximo do banco para fazer a leitura do banco. O que o banco quer? O que o banco faz? Qual é a garantia melhor que o banco aceita, né? Que prazo está trabalhando? Está trabalhando com carência? Qual o juros médio, tá? O que eu quero enfatizar? Exemplo. Faturamento até 4.800.000 no Banco do Brasil, exemplo, tá? O próprio gerente valida o faturamento do cliente. Quer dizer que se ele tiver faturamento fiscal, real, etc., até 4.800.000 o próprio gerente pode validar o faturamento e subir para uma análise de crédito. Quando passa de 4.800 acima, aí começa a ter um pouco mais de critério para validar o faturamento da empresa. E quando passa de 30 milhões de faturamento para cima, aí é mais criterioso, que vai precisar de balanço, DRE, vai analisar algumas linhas ali do balanço. Quer dizer, com base em cada faixa de faturamento, é um critério de análise. Quando é abaixo, também tem uma análise específica. Quando você vai para a Caixa Econômica, por exemplo, não interessa faturamento gerencial. Tem que ter o ECF ou o extrato do Simples para empresa até 50 milhões de faturamento. ECF até 4,8, extrato do Simples até 4,8 e acima dali, ECF. Quer dizer que, por mais que a empresa mostre que tem um gerencial bonito, faturamento informal, ele não vai ter acesso a crédito da Caixa Econômica se não tiver esses 2 documentos e que ele comprove ali capacidade de pagamento. Tá? E quando você vai para garantias, isso é importante também citar, se vai para todos os bancos, olha, tem um terreno para colocar como garantia. A maior parte não quer, porque percebe que não tem liquidez. Qual é o banco que é garantia? Aí você tem que analisar ali passo a passo qual o banco que pode aceitar uma garantia A, garantia B e garantia C. Por mais que todos os bancos forneçam dinheiro, são fornecedores de dinheiro, cada banco tem uma forma de analisar o cliente, uma forma de estruturar o faturamento para pleitear um crédito e talvez também consolidar uma determinada garantia, tá? Ressaltando que, por mais que seja a melhor a operação do BNDES, quem define o crédito no final se chama banco. Legal. Indo para os finalmente daqui, né? Gostaria que vocês falassem para a gente um pouco, então, de que cuidados que as locadoras precisam ter na hora de buscar o crédito, né? Principalmente por nós sermos um setor muito alavancado e em muitas oportunidades. Eu estou emendando aqui uma pergunta que entrou aqui.
nós somos um setor muito alavancado e em muitas oportunidades, embora a gente tenha um bom score, embora a gente não tenha débitos, não tenha CADIM, não tenha nada, muitas vezes essa alavancagem acaba depondo contra o nosso pleito, né? Então, o que vocês colocariam como os principais cuidados na hora de nós irmos buscar crédito? Olha, eu vou enumerar alguns aqui, mas acho que principalmente nesse momento que a gente está atravessando agora, eu colocaria que a gente precisa ter altas doses de paciência e persistência. Acho que esse é o ponto fundamental se a gente quer sair para procurar crédito hoje. Antes de ir ao banco, uma coisa que o Adilson falou, eu acho que vale a pena reforçar, dá uma olhadinha no Serasa. Então, você tá com, às vezes a gente tem algum probleminha aqui, outro ali, que a gente nem sabe o que aconteceu. Então, dá uma olhada no Serasa, tá tudo certo? Se não tá tudo certo, dá uma regularizada. Fazer um pedido hoje para um banco de crédito, algum problema no Serasa, às vezes queima a análise de crédito. Então, isso é importante. Saber quanto a empresa precisa, qual que é a capacidade de pagamento dela é importante. Por quê? A gente, como falou no começo, a gente tem um mercado concentrado. Então, o banco vai querer colocar, via de regra, um prazo curto. Então, se a empresa ou o empresário não tem uma outra alternativa, saber se aquele prazo e aquela parcela que vai ser originada daquele empréstimo vai caber no fluxo de caixa dele. Isso é muito importante. Ficar próximo do gerente é um cuidado que a gente recomenda também. O gerente o gerente da sua conta ainda é a melhor alternativa, o melhor elo que as empresas têm entre o banco e uma linha de crédito. A gente recomenda também ficar atento a alguns custos acessórios. Então, às vezes o banco quer colocar alguma coisa que a gente chama de reciprocidade, um seguro, quer colocar uma capitalização. Então, fica atento a isso e negocie isso com o teu gerente e com o teu banco. Tem ali o que a gente chama de kit banco, né? Se prepare para a burocracia, tem as informações financeiras da sua empresa, faturamento, dependendo do tamanho da empresa, o banco vai pedir balanço, vai pedir um DRE. Então, estar preparado para esse tipo de coisa é fundamental. Dependendo do valor e dependendo do prazo, você não vai fugir de ter que apresentar uma garantia. Então, fazer uma análise prévia de que tipo de garantia você teria e o que você poderia disponibilizar para colocar na mesa podem ser atitudes que podem eventualmente encurtar o espaço ali entre você fazer o pedido e teu pedido ser analisado e ser creditado na sua conta. Não sei se o Adilson quer colocar mais alguma outra coisa. O que o Carlos falou bem, ter um pouco de paciência e persistência é fundamental, tá? E uma coisa que nesses 7 anos eu tento também emplacar aqui é que, com o banco, nós temos que ser político, tá? Não adianta hoje você também ter uma resposta recusada de um determinado banco e virar as costas, banco, eu vou fechar a conta, não volto nunca mais aqui. Não. O banco é um fornecedor e esse fornecedor, infelizmente, neste momento, ele não quis atender a sua empresa, tá? Ou seja, faz a lição de casa, vai para um outro concorrente, capta dinheiro, liquida e depois volta lá para construir relacionamento e construir fund, tá? Porque eu costumo falar aqui que mais importante do que ter dinheiro é a tua empresa ter crédito, tá? Uma vez que você constrói relacionamento, constrói linhas pré-aprovadas do banco A, banco B, banco C, por mais que você não venha tomar essas linhas de crédito, é fundamental você ter esse fornecedor de dinheiro com linhas pré-aprovadas para atender as suas futuras necessidades, ok? E é isso que a gente procura passar para o empresário, porque uma vez que ele trabalha com alguns bancos, eles têm linhas pré-aprovadas para a sua empresa, para você tomar uma decisão para uma tomada de recurso, ela se torna muito mais prática, muito mais barata, e você que acaba decidindo onde tomar e de que forma tomar esse crédito, fazendo isso jogando a favor da empresa e não do banco. Perfeito? A questão um dos nossos maiores problemas com os clientes aqui, eles barram na burocracia. O empresário não tem faturamento consolidado dos últimos 12 meses, dos últimos 3 anos, não tem um gerencial, não tem um balanço, não tem um DRE, ou seja, não tem as informações básicas para que possa ir atrás de um crédito. E, às vezes, ele demanda um crédito para o banco
e quando ele vai fazer a documentação, cada semana vem uma pendência e retarda aí o prazo de uma possível aprovação de crédito. Quer dizer que é muito importante você preparar esse kit banco, preparar o documento, principalmente no que envolve a carteira de cliente, como você recebe, faturamento, e a frota, que é o imobilizado da empresa, que é fundamental, mostrar para o banco que você tem um imobilizado razoavelmente bom, que é uma empresa sólida, tá? E o que o Carlos comentou também, que se a empresa tem R$1 de restritivo ou ela tem R$100 mil de restritivo, é restritivo e ponto, tá? E a cada banco que você entra, você tem uma bala de prata. Você tem uma única oportunidade. Se você chega naquele banco já fragilizado, machucado, para tentar provar crédito, uma vez que você já está demonstrando que você tem restritivo, acabou sua oportunidade de crédito por 2 meses. Aí depois de 2 meses, volta para o final da fila. Quer dizer que é importante fazer essa lição de casa antes de bater na porta do banco, para você não mostrar a sua fragilidade de apontamento restritivo, por mais que ele possa surgir futuramente. Mas antes disso, corra atrás do crédito para que isso não possa atrapalhar a sua captação de crédito. E nesses momentos que a gente vai bater na porta do banco, muitas vezes o banco sinaliza uma determinada taxa, mas quando você vai fazer o cálculo efetivo, você acaba descobrindo que tem uma série de cobranças outras e que encarecem o financiamento de uma maneira geral, não é? Quais são e como evitar essas cobranças abusivas aí? O que efetivamente tem que estar contido no custo da captação e o que pode ser deixado de lado? As questões de taxas, taxas, prestamistas e etc. Tudo é negociável, tá, Cabral? Tudo é negociável. A questão é, a operação em si, construída com a taxa que o gerente me propôs, ela atende minha necessidade no ponto zero? Esse é o primeiro ponto, tá? Teve um cliente que entrou em contato conosco há um tempo atrás, que ele fechou uma operação junto ao Banco Itaú, tá? Só que ele estava fechando um contrato de parceria para a gente captar o recurso para ele. Ele falou, o Banco Itaú já me aprovou o crédito e eu não vou precisar da tua assessoria mais como especialista em banco. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu falei, só toma cuidado com o prestamista, né, que geralmente envolve aí de 1 a 3% da operação, e toma cuidado com a TAC, com a taxa, que o banco tem uma margem ali que você tem condições de espremer isso, tá? Aí ele mandou um WhatsApp à noite para mim, falando, pô, Adson, tudo que você me falou de fato foi cobrado no contrato, eu já tinha assinado. Ou seja, com aquela dica, se ele não tivesse assinado o contrato, ele tinha economizado R$18 mil no prestamista que o banco cobrou dele. Tá? Apenas uma dica que eu dei de maneira gratuita para o cliente. Mas como ele já tinha assinado o contrato, já estava formalizado dinheiro na conta, não dava mais para voltar atrás. Tá? A reciprocidade do banco, infelizmente, quando você faz uma venda casada, é proibida, isso é fato, tá? Mas infelizmente é uma política usual dos bancos para com as empresas. Uma coisa é o banco falar, eu tenho um capital de giro a 0,7. Uma vez que o mercado em prática não, e-mail, você fala, pô, a taxa do banco está maravilhosa. Se o gerente fez uma por mim e defendeu uma empresa e aprovou uma condição muito melhor que o mercado veio aprovando, por que não, talvez, fazer uma reciprocidade? É ruim, é boa? Aí depende muito do momento do empresário, tá? Sabendo que a TAC dá para renegociar, o prestamista você consegue até em alguns momentos zerar, sabendo que o prestamista é o seguro da operação em caso na falta dos sócios, ela é quitada. Quer dizer que tem alguns produtos bancários que vai de encontro com a tua necessidade, né? Porque uma vez que eu posso vir a faltar e eu tenho uma operação onde eu captei de 1 milhão e eu não quero deixar problema para a minha família, opa, por que não o seguro da operação? Mas se eu não preciso e eu estou me sentindo confortável, por favor, o seguro prestamista eu não quero. Mas o banco lá na frente vai falar, sem um seguro prestamista eu não fecho também. Aí fica esse dilema, fecha ou não fecha. Sabendo que venda casada é proibido, e você vai ter que ter muita sensibilidade ali do momento da sua necessidade e até que ponto você tem tempo suficiente para espremer e você ter a negociação melhor possível a favor da empresa e não a favor do banco. Alguma coisa, Carlos? Mais? Não, é isso mesmo. Tá ótimo. Legal. Só para encerrar, então, que dicas aí que vocês deixariam aí para as empresas locadoras no que diz respeito a esse processo aí, esse cenário geral que nós estamos conversando?
Ó, eu vou tentar enumerar algumas coisas que a gente deu de dica aqui no decorrer da nossa fala e tentar sintetizar bem rapidamente. Primeiro, ter um planejamento mínimo, saber o que você precisa, quanto você pode pagar, a capacidade do teu caixa, a necessidade do teu caixa, isso é fundamental. Depois, feito isso, veja se dentro daquilo que está disponível no mercado, se é possível a empresa lançar a mão de alguma coisa, ou seja, uma prorrogação de tributo, ou seja, a prorrogação das parcelas dos 60 meses que alguns bancos já estão andando, seja a folha de pagamento, enfim, o que já está disponível que eventualmente a tua empresa pode usar. Isso a gente acha que é importante. Tá próximo do gerente, então o gerente, como a gente falou aqui, o gerente é o elo que pode facilitar a tua vida. Se preparar para a burocracia aí, você não vai escapar dela, então fique preparado para ela, olha ali os teus restritivos, lembrando que o Adilson reforçou aqui, se você não tem crédito no banco A, não significa que você não possa ter crédito no banco B, então não é porque você não tem crédito aqui que você não vai ter crédito ali, os bancos trabalham de maneira diferente. Fica atento às reciprocidades. Então, reciprocidade, como a Adilson falou, tudo é negociável. Às vezes é mais difícil, às vezes é menos difícil, mas leia o contrato, olha o que tem ali, converse com o teu gerente. Então, acho que essas são as principais dicas que a gente daria ali. Infelizmente, crédito não é uma coisa de prateleira, né? A gente não googa lá, quero uma linha de crédito de 300 mil com taxas, que vem um monte, não vem. Então, crédito é uma coisa que a gente às vezes tem que gastar, igual fazer supermercado, tem que gastar um pouco de sola ali para ver onde tem mais barato, mas infelizmente, às vezes a gente não tem tempo, não tem disponibilidade e não tem ainda a necessidade para esperar. Então, usar essas coisas que a gente colocou aí podem encurtar um pouco o teu processo de crédito e podem fazer com que você consiga ou um prazo um pouco maior ou uma taxa um pouco melhor na tua negociação. Uma coisa importante também, né? As empresas, elas morrem por falta de caixa, né? Quase sempre, tá? Quer dizer que neste momento, o que a gente sugere aí, nós não sabemos, ninguém sabe, né? O que vai acontecer daqui 90 dias, 180 dias, isso é fato, né? E a vida de empresário é ficar em corda bamba, né? São verdadeiros heróis, né? Se equilibrando a todo momento com circunstâncias adversas aí que aparecem no dia a dia, tá? Uma vez que a tua empresa sempre foi saudável, sempre deixou lucro, tem bons e grandes contratos, a gente sabe que essa pandemia em algum momento vai acabar, mas a gente não tem uma bola de cristal se ela vai acabar rápido ou não, tá? A gente espera que acabe o quanto antes essa quarentena, todo mundo volta a trabalhar, por mais que nós sabemos que, infelizmente, muita gente vai contaminar e muita gente vai vir a faltar, tá? Então, o que é importantíssimo nesse momento? Você preservar o seu caixa. Seja ele com ações internas do governo, ou seja ele através de captação de recursos. E assumir um compromisso lá na frente. Sabemos o que vai acontecer lá na frente? Não. Mas sem dinheiro agora, talvez você possa quebrar muito, muito mais rápido. Tá? Quer dizer que ter dinheiro em caixa hoje é você preservar a sobrevivência da tua empresa, mesmo nós sabendo que nós não sabemos de fato o que vai acontecer daqui 6 meses a 1 ano. Quer dizer que ter dinheiro em caixa é sinal de sobrevivência para a sua empresa. Tá? Só complementando a primeira frase do Cabral também, tá? Que começou a live. A gente fala que, assim como a empresa tem um contador, ele tem um advogado, hoje, para ele ter acesso a crédito bom e barato, ele se faz necessário ele ter uma assessoria em crédito, tá? Seja Luar ou seja qualquer profissional que você achar conveniente, é fundamental você ter uma pessoa que conheça o mercado, que faz a varredura do mercado, para que possa auxiliar a tua empresa a ter acesso a crédito bom e de qualidade. Porque qualquer 0,5%, 1% a mais, diante de uma operação grande, é muito dinheiro que você deixa na mesa, deixa na mão do banco, por falta de não saber captar um dinheiro com qualidade. Saber negociar não é sinônimo de qualidade de crédito. Perfeito, Cabral? Perfeito. Muito bem. Acho que tivemos aí uma série de dicas, informações, orientações que poderão ser utilizadas pelos empresários nesse dia a dia difícil que nós estamos enfrentando no momento, né?
Eu entendo que nós tivemos aí algumas questões que foram respondidas ao longo das apresentações. Então, nos resta aqui agradecer aí a participação do Carlos, a participação do Adilson, deixar o nosso agradecimento a vocês dois e à própria Loara, né? Agradecer a todos aqueles que participaram conosco aqui diretamente no Zoom, outros que participaram através do YouTube. Para quem não pôde participar, nós vamos colocar o link desta apresentação no ar para que vocês possam acompanhar e estaremos juntos aí em próximas lives, porque nós estamos sempre atentos àquilo que está afligindo o setor, os empresários e verificando oportunidades de poder auxiliar nesse momento. Meu agradecimento a todos, então, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cabral. Obrigado, Cabral. Se alguém quiser alguma informação mais da Loara, quiser acessar nosso site, é www.loara.com.br. A gente está à disposição aí através do e-mail loara@loara.com.br também. Muito obrigado. A gente espera poder ter contribuído com vocês aí nesse processo de crédito e contem conosco aí, estamos de portas abertas caso alguém precise de alguma ajuda, de alguma informação ou de alguma dica. Obrigado pela confiança, Cabral. Ok, então. Uma boa tarde a todos. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.